Salmo 32. Se você encontrou, se coloque de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Salmo 32, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler até o verso 5, tá? Se eu ver que o tempo aqui dá, eu vou falar sobre o restante, mas eu vou ler até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nessas últimas quarta-feiras a gente tem falado um pouco sobre restaurando a identidade, sobre como é importante nós entendermos quem nós somos diante de Deus, o que Deus espera de nós. Nós vimos histórias de homens que tiveram aí dificuldades emocionais, dificuldades de entender o que Deus queria deles, e nessa noite não é diferente, queridos. Nessa noite eu quero falar sobre a importância de nós restaurarmos sim a nossa identidade, mas muito mais do que isso, a nossa condição diante de Deus. Esse salmo, que é um salmo maravilhoso, queridos, ele é como se fosse um testemunho de um homem que passou pela restauração de Deus. Nós estamos diante de um salmo que foi escrito por Davi, homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Ele é o autor desse salmo. Muito provavelmente ele escreve esse salmo no período em que ele foi corrigido pelo profeta Natã. Alguns teólogos vão dizer que ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51 nesse período, porque foi justamente quando ele foi repreendido por Natã, e ali há um arrependimento, há um quebrantamento de coração. E então ele escreve isso para trazer lições poderosas para nós nessa noite, para dizer para nós que há sim algo muito mais importante, que muito mais do que nós possamos imaginar, que nós possamos buscar diante das coisas, a felicidade que vem de dinheiro e assim por diante, é a nossa condição diante de Deus. E eu quero falar aqui bem rápido sobre algumas dessas lições, sobre esse salmo. E a primeira lição, queridos, que eu vejo aqui, ela está nos versos 1 e 2, que é a felicidade de ter os seus pecados perdoados. Felicidade, queridos, é uma coisa que a gente busca a todo momento. Quem não quer ser feliz aqui? Eu quero, irmãos, eu não sei você, mas eu quero ser feliz. Felicidade que muitas vezes a gente busca nas coisas. A gente acha que ser rico é ser feliz, porque afinal de contas, passar um feriadinho viajando, conhecer um lugar maravilhoso, de preferência fora do país, isso é felicidade para muitos. Ou quem sabe um bom casamento, ou quem sabe uma bela casa. Muitos buscam felicidade em coisas. E Davi, queridos, era um homem que diante dos olhos do mundo era um cara feliz, porque ele tinha tudo. Ele era rei, ele tinha mulheres, a mulher que ele queria ter, ele tinha, as mais bonitas, as mais tops, usando o linguajar de hoje. Ele tinha uma bela casa, ele tinha riquezas. Davi era tão rico, irmão. Se você for olhar para 1 Crônicas, capítulo 29, quando ele vai ofertar ao Senhor para a construção do templo, se você for fazer os cálculos de hoje, era uma fortuna inestimável. Ele doou para a construção do templo. Então era um homem muito rico, poderoso. Era um homem de guerra, um homem que ele sempre tinha sucesso naquilo que ele fazia. Então, se nós olharmos para esse cara, a gente vai falar: esse cara ele é feliz de verdade, ele sabe o que é feliz. Mas é interessante que mesmo Davi tendo tudo isso, ele não atribui felicidade a essas coisas.
Ele vai dizer que bem-aventurado de verdade, que é a ideia do mais do que feliz, é o homem que tem os seus pecados perdoados, irmãos. Ah, meu irmão, se você soubesse o quanto é poderoso isso, o quanto você pode dizer, eu sou feliz. E é interessante que Davi, para descrever a bem-aventurança do que é ter pecados perdoados, ele usa 3 palavras para falar de pecado. Ele vai dizer, transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, e a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ele usa 3 palavras para falar da mesma coisa. E eu acho isso lindo, queridos, porque Davi não quer deixar de fora nenhum tipo de pecado. Davi quer dizer assim, qualquer pecado que você possa imaginar, é feliz aquele que tem esses pecados perdoados. É mais do que feliz. Deus, queridos, é um Deus justo. Ele é um Deus que ele não pode ter comunhão com homens pecadores. Ele não pode se engajar com pessoas que são rebeldes, pessoas pecadoras, que vai contra seus princípios. E Davi provou um pouquinho disso. Porque se você não conhece a história de Davi, você precisa conhecer. Você vai ver que apesar de tudo isso, ser bem-sucedido, ser um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus, ele é um homem que cometeu um pecado terrível diante de Deus. Que lá em 2 Samuel, capítulo 11, se eu não estiver enganado, vai dizer que aos olhos de Deus, Deus viu que era mal o que ele fez. Então somente alguém que passou pelo um afastamento de Deus, alguém que se viveu longe da presença de Deus, pode de fato dizer o quão é feliz ter os seus pecados perdoados, irmãos. Eu não sei se você teve o privilégio, assim como eu, de conhecer ao Senhor através dos meus pais, desde pequeno. A gente chama, nasceu na igreja. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês não tiveram esse privilégio. Mas mesmo tendo esse privilégio, eu quis conhecer um pouquinho do que o mundão tinha para oferecer para mim, porque eu achava que isso era felicidade. Mas somente de fato aqueles que são restaurados, queridos, em suas condições diante de Deus, é que podem ser felizes de verdade. Não tem como. O Senhor não aceita você e eu do jeito que nós somos. É interessante que eu estava ouvindo um debate esses tempos atrás. Se você não ouviu, ouça, da Rádio Vida, se eu não estiver enganado, musical. Debate do César Cavalcante com a Lana Holden, que era uma mulher muito conhecida aí nas antigas, o pessoal mais antigo sabe quem é, debatendo sobre o homossexualismo. E eu achei fantástico, porque ele vira para ela e fala assim, Lana, Deus não aceita eu como eu sou. Deus não te aceita como você é. Ele não aceita ninguém como é. Você precisa passar pelo perdão dos pecados, meu irmão e minha irmã. E eu achei isso fantástico, porque eles ficam, não, mas Deus me aceita como eu sou. Não, Deus não te aceita como você é. Você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar essa alegria que é passar pelo perdão de pecados, queridos. E Davi sabia muito bem que era isso, porque ele pode dizer que ele é bem-aventurado, que é bem-aventurado aquele que tem os seus pecados perdoados, porque enquanto ele estava com os seus pecados escondidos, ocultos, ele viu o quanto é ruim estar afastado de Deus. Se você olhar aí nos versos 13, no verso 3, melhor dizendo, perdão, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E aí, para você entender a gravidade do pecado dele, você precisa, como eu disse, ler a história de Davi. Mas se você não conhece, eu vou falar um pouquinho, ou para quem já sabe, eu vou relembrar. Lá no capítulo 11 de 2 Samuel, vai dizer que o tempo que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava em casa, confortável. Porque Davi, de fato, ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. Ele tinha sucesso em que ele fazia. E ele já havia conquistado muitas guerras. Então ele mandou seus comandantes, ficou em casa. Ele não deveria estar ali. E a Bíblia diz que ele então está andando no palácio, ele cobiça uma mulher tomando banho.
E aí ele manda trazer aquela mulher que era casada, e a lei de Deus é bem clara, e ele sabia, não adulterarás, e ele vai e faz o quê? Adultera. E pior, irmãos, porque o pecado ele tem suas consequências. E aí adivinha, a mulher ficou grávida. E aí para tentar encobrir o seu pecado, porque ela era casada, ele manda trazer o marido dela da guerra, fala, não, vai lá, vai com a sua mulher, passa lá um tempo, tentando dar aquele jeitinho. Mas a Bíblia diz que aquele homem era fiel ao rei. Ele falou assim, rei, não dá, não posso estar com a minha esposa e os meus irmãos na guerra, olha aqui. Então Davi faz aquilo que talvez eu e você poderia até fazer. Sabe por quê? Porque Davi tinha poder, ele era rei. Aos olhos dele ele podia fazer o que ele quisesse, mas não aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, meu irmão, você não faz o que você quer, você vai pagar por isso. E então ele manda assassinar esse homem. Ele manda dizer para o general, ó, Urias, leva a carta lá para o general. Mas não é para você ler isso daí não, hein? Mal ele sabia que estava levando a sentença de morte dele. E aí chegando lá, o general abre aquilo e põe Urias lá na frente da batalha, para morrer mesmo, irmãos. E aí ele comete o segundo pecado, ele assassina esse homem. E a lei de Deus diz, não assassinarás. É interessante, queridos, que ele acha que pode ficar escondido, afinal ele é rei. A gente acha que não tem problema a gente ficar com os nossos pecados ocultos. Ninguém está vendo. Eu sempre gosto de dizer que namorados, queridos, eles só vão confessar que estão na prostituição quando geram filho. Porque enquanto não engravidou, está tudo certo, fica nas ocultas. Mas não só isso, são tantos outros pecados que nós não somos descobertos, e aí a gente acha que está tudo bem. Davi pensou isso, queridos, até que ele foi repreendido por Natã. Até que o Senhor, queridos, com seu infinito amor, ele trouxe o profeta Natã para dizer que ele estava errado e de que sim, Deus não aprovava aquilo. Tanto é verdade, queridos, que o fruto desse relacionamento, desse adultério, ele acaba não vingando. Vocês sabem que o filho deles acabou morrendo, para mostrar a gravidade do pecado de Davi, que Deus não deixa ninguém impune, meus irmãos. E é diante desse cenário que Davi pode olhar e dizer, eu sou bem-aventurado porque eu tenho meus pecados perdoados. É diante desse cenário que você pode olhar para a situação que você tem e não se calar, porque ele diz que enquanto ele se calou, os seus ossos ficaram como envelhecidos, queridos. O peso de pecado estava sobre ele. Seu silêncio diante desse pecado foi a realidade de uma recusa de reconhecer que ele havia pecado diante de Deus. Como eu disse, talvez para ele estava tudo bem, eu sou o rei, Deus está comigo, tem me abençoado, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho poder para pegar essa mulher, eu tenho o poder para matar quem eu quero. Ah, meus irmãos, e muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós não confessamos o nosso pecado diante de Deus, porque nós não queremos reconhecer a nossa iniquidade. Nós não queremos reconhecer a nossa maldade. Davi poderia acreditar que pelo fato dele estar reinando, de que Deus estava com ele, que ele havia ganhado guerras, ele podia ter o que ele quisesse. E às vezes nós somos assim. Deus tem nos abençoado, irmãos. Deus tem nos dado emprego, tem nos dado saúde, mas nós estamos lá com um pecadinho oculto. E como não tem acontecido nada, a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem, meu irmão. É noite de você fazer uma introspecção, olhar para dentro de si e ver o que é que você tem se calado diante do Senhor. O que é que você precisa confessar? Davi diz que isso assolava ele. Por mais que ele achasse que talvez estava tudo bem, a sua culpa o atormentava dia e noite, queridos. Ele não tinha paz, isso assolava ele. A gente não sabe se de fato chegou a manifestar algo físico, mas ele diz que a sensação era de que seus ossos estavam enriquecidos e de que seu vigor havia se secado no calor. Pensa na situação que estava Davi.
E às vezes eu e você está assim. Mas a gente não quer confessar ao Senhor o nosso pecado. A gente não quer pedir perdão, a gente não quer se arrepender. A gente quer continuar do jeito que a gente estava. Encobrir os seus pecados, queridos, foi a pior experiência que Davi passou. Olhe para os salmos de Davi, veja o Salmo 51 e esse salmo, queridos. A experiência terrível que foi, enquanto Davi estava numa vida de pecado. E quando eu digo uma vida de pecado, não quer dizer que existe então uma vida perfeita, que eu não peque, não é isso. Pecados que nós não nos arrependemos deles. Pecados não confessados, queridos. E aí não tem como Deus nos restaurar. Não tem como Deus mudar a nossa história se nós continuamos calados diante dos nossos pecados. Davi cometeu coisas terríveis diante de Deus, mas ao ser confrontado por seus pecados, ele tinha certeza de que ele alcançaria o perdão. Quando nós olhamos para o verso 5, ele diz: eu confessei o meu pecado, eu vou confessar diante do Senhor as minhas transgressões, e Ele vai perdoar a iniquidade do meu pecado, queridos. Não tem pecado que o Senhor não possa te perdoar. Talvez você mesmo não consegue se perdoar por aquilo que você fez, mas nessa noite o Senhor diz que não há pecado que Ele não possa perdoar na sua vida. Não há pecado que Ele não possa restaurar. Não há nada que Ele não possa trazer de volta, queridos. Por isso, não fique quieto diante do seu pecado. Não encubra ele, confesse, se arrependa. É interessante que Davi, ele diz assim, no finalzinho: tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Eu não sei se você sabe o que é iniquidade, mas iniquidade é uma maldade extrema. Davi foi maldoso, irmãos. Davi foi extremamente terrível nos seus atos. Se vocês forem ver alguns versos em diante, falando de quando eles ganham essa guerra aí, Davi chega a fazer atrocidades com os prisioneiros de guerra, a ponto de: vamos jogar aqui um negócio aqui, na onde cair é na onde a gente vai cortar nesse camarada. E aí, se caía no pescoço, cortava o pescoço do prisioneiro de guerra. Caía nas pernas, cortava as... Crueldade, queridos. É isso que o pecado faz conosco. Nos leva à crueldade. A sensibilidade do Espírito Santo vai se apagando em nós. O nosso coração vai se endurecendo. E aí nós vamos se distanciando cada vez mais. Por isso que Davi usa isso daqui, não é à toa. Ele diz: tu perdoaste não apenas o meu pecado, mas a iniquidade do meu pecado. Demonstrando para mim e para você que eu e você não é diferente de Davi. Davi não era especial. Davi não era um super crente, diferente de mim, de você. Era homem falho como eu e você, mas que tinha confiança de que se ele confessasse o seu pecado, o Senhor o ia perdoar. O Senhor ia restaurar ele. O Senhor ia trazer novamente a comunhão. A ponto, queridos, da Bíblia dizer que ele chegou a tocar na arca do Senhor. Para vocês entenderem de como ele confiava no perdão dos seus pecados. Será que você acredita nisso de verdade? Porque às vezes eu acho, queridos, que a gente duvida de que de fato Deus pode perdoar a gente de algumas coisas. Ah, não, Deus, isso aqui Deus pode perdoar, isso aqui Deus não pode perdoar, não. Quem somos nós, queridos, diante daquilo que o Senhor mesmo diz em tua palavra? Confessa, arrependa-se e Ele vai perdoar os seus pecados, queridos. E aí você vai saber o que é ser feliz de verdade. Porque só depois disso daqui, que Davi abandonou, que Davi confessou, e a certeza de que seus pecados seriam perdoados, é que ele diz: bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados. Mais do que feliz, queridos. Felicidade é isso, meus irmãos. É ter condição perfeita diante de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus pagou o preço, meus irmãos. Jesus pagou o preço para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma identidade de filhos.
Se você já é filho do Senhor, se você é filha, se você um dia aceitou ao Senhor, saiba que sim, há perdão para você. Agora, se você ainda não tomou a decisão de servir ao Senhor, essa é a oportunidade, não perca. Tome a sua posição. Seja beneficiado da felicidade que é ter os pecados perdoados, querido. Só filho pode ter essa certeza de que ele vai ser perdoado. E é interessante que Davi, ao saber disso, ele nos traz uma outra lição maravilhosa, para a gente encerrar, que é não perder a oportunidade de buscar ao Senhor. Olha que interessante aí no verso 6. Sendo assim, todo que é piedoso, ou seja, todo aquele que é temente ao Senhor, todo aquele que é cristão, que serve ao Senhor, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Não perca a oportunidade, meus irmãos, é hoje. Lá em Isaías, capítulo 55, no verso 6, diz que nós temos que buscar enquanto a gente pode achar ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, ele não perde a oportunidade. Ele não perde a oportunidade de se arrepender, de buscar ao Senhor, de confessar os seus pecados, de buscar a presença do Senhor, de buscar a restauração. Porque ele sabe que a oportunidade é agora. Chegará um dia, queridos, que não haverá mais oportunidade para você. Se você ainda não tomou uma decisão de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, buscar se consertar diante do Senhor, vai chegar um dia que você não vai encontrar. O próprio Jesus, ele usa uma parábola das 10 virgens, para dizer que quando o noivo chegar e as portas se fechar, não haverá mais oportunidade para você. Quem está familiarizado com a parábola sabe do que eu estou falando. Não vai existir outra oportunidade. A oportunidade é agora. Não perca a oportunidade. Todo homem que teme a Deus, ele vai pedir perdão enquanto ele puder. Ele vai se arrepender, ele vai buscar arrependimento, queridos. É diferente daquele que não é do Senhor. É diferente daquele homem, aquela mulher que não teme ao Senhor. Ele não busca essa oportunidade. Talvez quando ele buscar, pode ser que ele não encontre. Mas ele não busca a oportunidade de se arrepender e de se colocar diante do Senhor. E Davi, queridos, homem que provou da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, de ser bem-aventurado, porque ele teve seus pecados perdoados, ele não perdeu a oportunidade quando ele foi corrigido. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você nessa noite. Falou comigo. Eu estava comentando ali com o pastor, eu lutei para não pregar nesse texto, irmãos. Eu fui quase Jacó. Esse texto já está falando comigo faz tempo. E aí o pastor falou, eu vou pregar nesse texto. Aí depois eu fiquei pensando, não, mas restauração, os temas têm sido isso. E eu fiquei ali como Jacó, Senhor, troca, não troca, que texto que é? Não, não é. A oportunidade é agora, irmãos. Você não pode deixá-la passar. Tem coisas que nunca voltam. Como diz aquele ditado, uma flecha lançada, e aí ele finaliza falando em uma oportunidade perdida. Se você não aproveitar hoje, você, mulher, homem de Deus, que teme ao Senhor, se coloque hoje na presença do Senhor, peça perdão dos seus pecados, não se cale diante dos seus pecados, se arrependa, coloca diante do Senhor, e você vai ver o que é ser feliz de verdade, queridos. Não tem coisa melhor. A Bíblia diz que todos estão separados da graça de Deus. Lá em Romanos 3, capítulo 23, diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todos precisam dessa oportunidade de provar o que é ser feliz de verdade. E nós estamos aqui, nós podemos provar nessa noite, meus irmãos. Não perca essa oportunidade, queridos. Não perca essa oportunidade. Porque aquele que procura o Senhor quanto pode achar, ele sabe que o Senhor é o esconderijo dele, como diz a continuação do versículo 6. Ele sabe que a bênção do perdão é saber que Deus lhe guarda e lhe esconde. Na hora que as águas, na hora que as tribulações te cercarem, o Senhor vai te livrar, queridos.
Na hora que o juízo de Deus vir sobre a humanidade, você será livre. Você será liberto da ira do Senhor. Por quê? Você é bem-aventurado, porque seus pecados foram perdoados. Ainda que nós possamos passar por momentos difíceis, é verdade. Nunca se esqueça, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados, a sua iniquidade apagada e o seu pecado encoberto. O Senhor não se lembra mais. O Senhor não olha mais. Então pare de se culpar. Pare de se culpar. Creia na palavra do Senhor. Se Ele, sendo Deus, justo, perfeito, através de Cristo, Ele não lembra mais dos seus pecados, por que é que você fica se culpando então? Confia que Ele é seu esconderijo e que na hora da tribulação Ele vai te livrar. Amém?